igreja. Senhor. Amém. Participa, igreja. Amém. Pode se entrar em nome de Jesus. Parece que vocês estão bravos. Quinto dia ainda. Agora cai de mim, vocês estão tristes. Oh Deus. Vai acontecer eu mesmo. Agora já era. Vocês oraram um pouco. Benção. Glória a Deus, amém, irmão. Se for mais um dia na casa do Senhor, mais um dia de campanha, mais um dia que Deus vai falar aos nossos corações, amém? Abra suas Bíblias, livro de Abacuque, capítulo 3. Vou continuar por aqui. Como disse a bispa ontem, tem muita coisa aqui ainda para a gente entender e absorver, amém? Abacuque, capítulo 3, verso 2. Amém? Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Aviva, Senhor, a tua obra. E já foi falado aqui, né, acerca desse livro. Eu acredito que ainda vai ser falado, mas eu queria só, né, para a gente recapitular, né, que o livro de Abacuque, ele começa ali clamando ao Senhor, né, pela iniquidade do povo de Judá, né, como se eu chegasse hoje diante de Deus e falasse: Senhor, essa cidade está só violência, só um maltratando o outro, só um, né, querendo passar por cima do outro. Então Abacuque, primeiramente, ele faz esse clamor ao Senhor. Ele clama ao Senhor por conta da violência que era muita, por conta da iniquidade que era muita, né? Então ele resolve ali clamar ao Senhor. E aí Deus responde, né, irmãos? É natural. Aleluia! Responda, seja imediatamente, seja por um período, seja com um tempo de silêncio, mas Deus, ele responde. Amém. E o que é interessante é que às vezes a gente ora e às vezes a gente não está preparado para aquilo que Deus vai responder. Amém? Porque aí Deus responde: não, Abacuque, fica tranquilo que eu estou vendo tudo que está acontecendo. E eu vou mandar um juízo aí, eu vou mandar, né, os caldeus aí, eles vão acabar com tudo aí, e as coisas vão entrar nos seus devidos lugares. Deus. Eu falo que às vezes a gente ora, mas quando Deus responde, a gente fala: poxa, não era essa a resposta que eu queria. Porque aí a palavra vai dizer que Abacuque, ele fica ali meio que assustado, fala: não, Senhor, mas esse aí é o seu povo, esse é o povo do Senhor, é o povo que o Senhor cuidou até aqui, é o povo que o Senhor, né, escolheu. Então Abacuque, ele fica ali meio que confuso, né, e ele começa a interceder pelo povo, começa a clamar para que Deus tenha misericórdia. E aí, se você leu, ou se você depois lê todo o livro de Abacuque, você vai ver que ali é um diálogo. E aí o Senhor começa a explicar para Abacuque. Amém. E aí Deus, ele começa aqui no capítulo 2, ele começa a responder, né, acerca daquilo que ele vai fazer. E ele também diz que, né, vai vir um juízo sobre os caldeus também. Deus, na verdade, só estava usando o ímpio, só estava usando o mal para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E às vezes, irmãos, isso não acontece. Às vezes por causa da dureza do coração do homem, e mais especificamente muitas das vezes por causa da dureza do povo de Deus, Deus permite algumas situações, amém? Vir sobre a terra, sobre a nossa vida particular, vir sobre o nosso bairro, sobre o nosso país, para que as coisas sejam colocadas no lugar. Porque, irmãos, eu sempre falo aqui na igreja, o grande intuito de Deus é que a gente vá morar no céu. Amém. O grande intuito do Senhor é nos colocar, né, no seu trilho, é nos colocar no centro da tua vontade. Então, às vezes, como nesse caso, o Senhor, ele permite um juízo, ele permite uma situação desagradável, ele permite uma perseguição, né? Ele permite algo que estava fora, talvez, dos nossos planos.
para que a gente volte ao Senhor, para que a gente esteja no centro da vontade do Senhor. Então, quando acontecer algo na minha e na sua vida que está fora dos nossos planos, nós precisamos nos analisar. Será que isso está acontecendo? Não é porque eu estou distante dos propósitos de Deus? Talvez que isso aqui não está acontecendo porque eu estou fora daquilo que Deus quer para a minha vida. E Deus, Ele não está me punindo, Ele só está querendo fazer eu enxergar que esse não é o caminho, que esse não é o trilho a qual eu tenho que seguir, eu tenho que caminhar com o Senhor. Então, o Senhor no capítulo 2, Ele começa a falar com Abacuque acerca daquilo que ele ia fazer e acerca também do juízo que viria, inclusive, em cima dos caldeus. E aí Abacuque, no capítulo 3, a qual nós lemos, depois de ouvir tudo que Deus tinha para falar, depois de pensar em tudo que estava acontecendo e naquilo que o Senhor respondeu, Abacuque, ele começa a orar e no começo da oração ele responde: Senhor, eu tenho ouvido que o Senhor, as tuas declarações, eu tenho ouvido o que o Senhor fez ao longo dos anos, ao longo dos tempos. E a palavra diz que Abacuque, ele se sente alarmado. E aí ele pede: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra nesse tempo aqui, Senhor. Porque é disso que esse povo está precisando. É de ser avivado. É de ser renovado as forças. Estão precisando que o Senhor tire as escamas dos olhos deles. Para que eles também se lembrem dos grandes feitos do Senhor. Para que eles também se lembrem que o Senhor é misericordioso. Então é essa a oração que Abacuque começa a fazer, para que o Senhor avive aquele povo. E aí é nesse ponto que eu queria chegar. Mas para que avivamento? Para que nós estamos orando 12 dias por avivamento? Para que você quer ser avivado? Qual que é o seu intuito de ser avivado? Qual que é o nosso intuito como igreja de sermos avivados? Porque, irmãos, não é só 12 dias aqui para a gente sair daqui, talvez falando em línguas, talvez pulando, talvez... Não é só isso. Qual que é o propósito? Qual foi o propósito que você colocou no seu coração quando você veio aqui no primeiro dia da campanha? Qual foi o propósito que a pastora Roseli colocou para a igreja quando Deus direcionou essa palavra para ela? Existe um propósito. Existe um porquê. Amém? Então você pense aí, qual foi o propósito que você colocou diante de Deus? E aí responde uma outra pergunta para você também. Esse propósito que você colocou tem a ver com o reino? Tem a ver com a obra do Senhor? Tem a ver com o seu chamado, daquilo que o Senhor te chamou para fazer? Então responde essas duas perguntas para você mesmo. Amém? Qual o propósito e qual que é o direcionamento desse propósito? Por que você pediu isso para o Senhor? Para qual finalidade? E aí a pastora colocou ali, avivados para viver o propósito. Irmãos, é para isso que o Senhor quer nos avivar. Não é para outra coisa. Não é para mim ter uma promoção no emprego. Não é para mim, a não ser que seja um propósito de Deus para o reino. Amém? Mas a finalidade não é para me abençoar só. Não é para abençoar minha família. Não é para me trocar de carro, para me comprar uma casa nova. Avivados para viver o propósito. Amém. E aí, nós precisamos nos perguntar: que propósito que é esse? Você precisa conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Mas, irmãos, nós precisamos ter propósitos. Amém? A primeira coisa que você tem que entender: se você veio para a campanha sem propósito nenhum, ainda dá tempo ainda. Ainda dá 7 dias. Porque nós precisamos ter um propósito, pastor. Amém. A gente precisa ter um rumo. A gente precisa ter um lugar aonde nós queremos chegar. Amém? Irmãos, eu tenho sido confrontado esse ano com isso. Porque embora eu saiba onde eu quero chegar, eu percebi, segunda-feira eu vou fazer 39 anos, que eu ainda como é que eu posso dizer? Eu ainda não montei uma estratégia para chegar nisso. Eu estou vivendo um dia de cada vez, tudo bem, mas eu estou enxergando em mim que eu preciso ter um propósito um pouco melhor definido. E esses dias eu tenho orado ao Senhor, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor me chamou, mas assim, está faltando algo ainda, está faltando um propósito mais consistente, está faltando um alvo, Inclusive eu coloquei esses dias
diante de Deus, 2 graduações que eu quero fazer. Irmãos, não vamos ser hipócritas, tá? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, mas eu falei, Senhor, mas precisa ter um propósito para o reino, está muito pouco. Às vezes o que eu estou fazendo hoje, tá? Isso agora pessoal, irmãos, para mim, eu tenho a impressão que para o reino não está tendo serventia, aquelas horas que eu estou ficando lá na empresa, que eu estou trabalhando lá. Talvez eu esteja enganado, talvez eu não esteja enxergando aquilo que Deus está fazendo, através do testemunho, através do posicionamento, mas eu creio que isso Deus vai me mostrar nos próximos dias. Mas eu cheguei nessa conclusão, que eu preciso ter um propósito mais bem definido. Aleluia! Eu preciso ter uma direção mais bem definida, porque se o Senhor me chamou para algo, será que eu já não estou atrasado nisso? Será que nós não estamos pensando só em nós? Será que nós estamos só pensando na nossa casa, no nosso futuro? E estamos esquecendo para que o Senhor nos chamou? Esses dias eu estava pensando, e até escutei um podcast esses dias, o rapaz falava sobre isso. Irmãos, cadê os professores cristãos nas escolas? Cadê os psicólogos cristãos? Cadê posições, irmãos? Tem algumas posições na sociedade que são muito estratégicas para a gente alcançar corações, para a gente ajudar pessoas a ter uma perspectiva de vida, a conhecerem a Cristo. Mas se você olhar, cadê a gente lá representando a Cristo em algumas posições na sociedade, como eu falei, como no caso de professores, no caso de psicólogos, no caso talvez de médicos? Cadê os evangélicos ocupando essas posições? Então isso tem me gerado um conflito com o pessoal. Tá? Estou compartilhando com você para que talvez aí também acenda um ponto de interrogação na sua cabeça. Talvez você também pare e pense, opa, eu acho que eu também posso orar e Deus me direcionar para que eu seja um pouco mais útil para o reino. Amém. Porque, irmãos, tudo bem eu ser útil aqui, tudo bem eu vir aqui compartilhar, mas eu passo muito tempo lá fora. A gente passa muito tempo lá fora. E o que nós estamos fazendo como um propósito para o reino? Então, a gente precisa ter um propósito. Amém? Amém. E a gente precisa muitas vezes questionar se aquilo que nós estamos fazendo, o caminho que nós estamos caminhando, está dentro do propósito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E aí tem um problema, porque às vezes nós não temos propósito. Tem gente desanimada, tem gente que não sabe para que veio. Tem gente que até sabe, mas está sem força. Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer... Qualquer coisa está bom, do jeito que está bom, está desanimado, né? Ou alguns talvez, não sei se hoje em dia eu posso falar isso, mas às vezes falta oportunidade, mas eu acredito que não. Eu acredito que se eu quero, se é o propósito de Deus, o Senhor Ele dá um jeitinho, Ele envia recurso, Ele abre a porta, amém? E tem gente, irmãos, que está tão sem propósito de vida, que está tirando suas próprias vidas. Porque o ser humano ele não pode viver sem propósito, ele não pode viver sem um alvo, ele não pode viver sem um porquê, sabe? Então, nós precisamos ter um propósito de Deus. Então, o avivamento que nós estamos buscando, irmãos, é para um propósito, amém? Então, você precisa entender, você precisa buscar o Senhor. Se você ainda não sabe para que o Senhor te chamou, que nessa campanha você venha ser avivado, para que você alcance ou você descubra o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Porque daí o seu coração vai queimar, amém? Por aquilo ali que você descobriu, que você já sabe, e o Senhor vai renovar durante esses dias. Mas eu tenho certeza, irmãos, que algo queima dentro do nosso coração. Existe um propósito, uma vontade, pode estar aí adormecido, pode aí devido a algumas circunstâncias, mas o que a gente precisa é não ter medo, amém? De viver o propósito de Deus. Amém. Eu falei, às vezes Glória a eu Deus. estou trabalhando pela necessidade da minha casa, mas, poxa, será que poderia ser diferente? Será que eu poderia, como eu disse, ser mais útil para o reino e também ganhar o sustento da minha família, também ganhar um recurso para ajudar o meu irmão, para ajudar a minha igreja? Será que isso não poderia ou não deveria andar juntos? Né? A gente precisa de um propósito. Mas eu quero que você pense nisso no particular, você reflita isso no particular.
Mas nós como igreja, nós temos um propósito em comum, que eu quero ler com você. A palavra de hoje não é extensa, irmãos, mas é muito importante a gente entender e guardar no nosso coração. Porque se a gente entender o que Deus está falando hoje, e se a gente colocar em prática, todo o resto vai entrar em sincronia. Eu vou descobrir se o que eu estou fazendo hoje é de fato aquilo que Deus quer para esse tempo, ou se de fato eu preciso tomar uma outra direção na minha vida. Tudo vai partir do entendimento que nós vamos ter hoje dessa palavra. Porque olha aqui, Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. É muito importante, irmãos, essa questão do propósito, sabe por quê? Porque às vezes a gente está até fazendo coisas que talvez você está fazendo algo que não está edificando, você está parado, você não está desenvolvendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é um ponto. Mas às vezes a gente busca coisas que estão no nosso coração e não no coração de Deus, que além de não edificar, que além de não fazer a gente avançar no reino, ainda nos leva à perdição, ainda nos leva a estarmos longe de Deus, longe da presença do Senhor, que é pior ainda. Amém? Mas voltando aqui, Romanos 8, 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Irmão, o propósito de Deus para mim e para você, amém? Agora é coletivo, é sermos conforme a imagem do Filho. Aleluia! Esse é o propósito de Deus, amém? Não tem outro intuito. Tudo que Deus fez, irmãos, tudo que Deus faz por nós, todo o plano de salvação, tudo aquilo que Deus faz durante os tempos, é para que nós nos tornemos a imagem do Filho. Esse é o propósito coletivo. Esse é o propósito principal das nossas vidas. Tudo que nós fazemos, irmãos, tudo que nós vivemos, todas as circunstâncias que nós passamos, é para que a gente esteja cada dia mais parecido com Cristo. É para isso, amém, que nós precisamos ser avivados. É isso, amém, que Abacuque estava orando ao Senhor. Senhor, aviva esse povo, para que esse povo se volte de novo ao Senhor, para que eles sejam de fato o povo do Senhor, para que as pessoas olhem e enxerguem que esse é o povo de Deus. Então, para nós hoje, irmãos, esse avivamento, sabe, esse aquecer dos nossos corações, é para que nós nos parecemos cada dia mais com Cristo. Esse é o propósito principal. Se aquilo que eu pedi no primeiro dia dessa campanha não vai direcionar para que eu me pareça cada dia mais com Cristo, irmãos, esquece. Se aquilo que você está pedindo, se aquilo que você está apresentando diante de Deus não vai colaborar para que você pareça cada dia mais com Cristo, está errado. Porque aí entra o que eu disse. Quando eu estou cada dia mais parecido com Cristo, irmãos, os demais propósitos vai ser fácil. Vai ser fácil tomar uma decisão. Vai ser fácil eu saber por qual caminho eu tenho que seguir. Porque quanto mais parecido com Cristo eu estou, eu tenho a mente dele. Eu penso como Jesus. Eu ajo como Jesus. Então, se hoje nós não estamos no propósito, nós não estamos no caminho, é porque nós precisamos se achegar mais ao Senhor. É porque esse avivamento precisa vir para que nós venhamos ser a imagem do Filho. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Não existe outro, irmãos. É isso que eu estou falando do propósito principal. Aquilo que é secundário vai surgir a partir disso. Conforme nós andamos como Cristo, você vai trabalhar,
aonde Deus quer que você trabalhe, você vai estudar aonde Deus quer que você estude, você vai morar, você vai adquirir, você vai ter aquilo que Deus quer para a tua vida, mas a partir de uma mente de Cristo, porque a partir daí nós não vamos fazer nada por nós mesmos. Nós não vamos fazer nada pensando em nós mesmos, pensando só na nossa família, mas nós vamos pensar no coletivo, nós vamos pensar no reino, nós vamos pensar no irmão que está do lado, nós vamos pensar no parente que ainda não é cristão, nós vamos pensar no amigo lá do trabalho, da faculdade, a partir de uma mente transformada. É isso que nós precisamos. Esse avivamento precisa gerar uma transformação em nós, irmãos, no nosso coração. Aleluia. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo. E não é conformar de olhar e falar, tá tudo bem. É se conformar de conformidade, de parecermos com o mundo. Nós precisamos ser diferentes. E para isso, nós precisamos parecer com Cristo. Amém. E Romanos fala, né? Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Ou seja, irmão, você já nasceu para isso. Aleluia. Você não nasceu para outro propósito. Quando você não estava nem ainda no ventre da sua mãe, o propósito de Deus para a tua vida é que você se parecesse com Cristo. Aleluia. Irmão, se a gente entender isso, tudo vai ficar mais fácil. Amém. Aleluia. Ah, então minha luta vai acabar. Não. Com a mente de Cristo, a gente vai tomar decisões como Cristo, a gente vai agir como Cristo, a gente vai confiar no Pai, amém? Como Cristo confiou até da sua vida naquela cruz, tudo vai ser diferente. Então, guarda aí na sua mente, foi para isso que o Senhor nos chamou. Glória a Deus. Esse é o propósito principal, amém, para as nossas vidas. Esse é o projeto de Deus, sermos moldados segundo, né, a imagem e semelhança de Cristo. E a partir daí nós vamos conseguir caminhar sem dificuldade, sem sermos enganados, sem perdermos tempo com coisas fúteis, com coisas que o Senhor não nos chamou para fazer. Às vezes a gente perde muito tempo, às vezes nem por maldade, nem por preguiça, mas é porque a gente negligencia às vezes essa comunhão com Deus e a gente fica perdido, irmãos. A gente fica sem saber o que fazer. Irmãos, é difícil eu falar essas coisas aqui. Eu e o irmão Tiago conversando uma vez, e a gente percebeu que de vez em quando a gente percebe a glória de Deus de uma maneira específica, eu e ele. E eu posso te garantir que Deus está nesse lugar, porque eu estou vendo, eu estou inventando, não estou falando isso para mexer com o seu sentimento, mas Deus está aqui, amém? Eu estou vendo isso, não é para fora. Mas você entendeu? E aí, a gente vai lá no Atos, porque aí se você não entendeu ainda, agora você vai entender. Deus seja louvado, aleluia. Atos capítulo 4. Grande Deus, aleluia. Verso 31. Deus maravilhoso. Atos capítulo 4, verso 31. Olha aqui, irmãos, olha que palavra, presta atenção. Nós estamos falando sobre avivamento, amém? Nós estamos falando sobre sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E aí nós vimos que o propósito de Deus é que nós venhamos ser parecidos com Cristo. Nós vimos que Abacuque, ele entendeu o plano de Deus, ele entendeu que era necessário, amém, que Deus permitisse aquele ataque sobre Judá, para que eles se voltassem ao Senhor, para que eles viessem para a presença do Senhor, né? Então o Neemias pediu: Senhor, aviva esse povo, para que eles entendam, para que eles enxerguem qual que é o propósito. E olha o Atos 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas coisas que possuía.
Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Talvez você não entendeu, Deus é grande. mas o povo estava orando, amém? O povo estava buscando ao Senhor. E como eu falei, o projeto de Deus é que a gente se pareça com Cristo. O avivamento é para que a gente viva em propósito, ou seja, para que a gente viva parecido com Cristo, para que a gente caminhe, amém, dessa forma. E aí a palavra fala que esses homens estavam orando, eles estavam buscando ao Senhor, e o Espírito Santo veio sobre a vida deles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e automaticamente, irmãos, a vida deles foi transformada. Amém. Glória a Deus. Ali aconteceu um avivamento na vida daqueles homens, irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo veio e encheu todo mundo. E aí a palavra fala que eles começaram a anunciar a palavra, eles começaram a se ajudar, eles começaram a vender o que tinha para ajudar o irmão, eles começaram a ensinar os outros, tinha poder, tinha milagre. A palavra fala que era um só o coração e a alma daquele povo. Avivamento. Aleluia. É para isso que serve o avivamento, para nós vivermos num propósito de unidade, para que todos nós venhamos se parecer com Cristo e andarmos semelhante a Cristo. Se nós olharmos para o que aconteceu, irmãos, com essas pessoas, não tem como falar que não tinha Cristo na vida deles, não tem como falar que eles não se pareciam com Cristo. Se a gente fosse falar, olha, tinha uma pessoa que ela fazia isso, isso e isso naquele tempo, que vendia o que tinha e dava para as pessoas, que abençoava. Se a gente perguntasse, quem será que é? Talvez a primeira pessoa que vai vir na sua mente era Jesus Cristo. Mas nesse caso não era, eram os irmãos que foram avivados, que foram cheios do Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo na vida deles. E a Bíblia não fala que eles foram cuidar da vida deles, que eles foram trabalhar, que eles arrumaram um emprego, que eles começaram a ganhar dinheiro. A Bíblia fala que eles começaram a pregar a palavra, que eles começaram a se ajudar, a se amar. A Bíblia fala que era coração e alma, era um só daqueles que foram avivados. Então, irmãos, hoje o que eu quero que você entenda é isso. Não existe propósito mais importante para nós como igreja do que sermos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós devemos ser parecidos com o Senhor. Glória a Deus. Não fica preocupado, não fica frustrado, porque talvez você tenha outros propósitos. Mas quando você começar a buscar isso, ser parecido com Cristo, você vai saber se esse propósito é realmente de Deus. E se não for, você vai se alegrar com aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o problema de que quando nós não nos parecemos com Cristo, é porque a gente fica chateado quando Deus dá uma outra resposta sem ser aquela que nós gostaríamos de ouvir. Verdade. Às vezes você está correndo atrás de algo que não dá certo, que não vai, que trava, mas porque você ainda não se preocupou em primeiro se parecer com Cristo, entender o propósito real do Senhor e aí sim ser direcionado pelo Espírito Santo. Então é isso que eu quero que eu e você guardem no nosso coração. Avivamento para viver o propósito. Qual que é o propósito? Se parecer com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos. É simples assim. Eu sei que na prática não é tão simples, mas para você guardar na sua mente, é isso. É se parecer com Cristo. Senhor, eu vim com o meu propósito, mas a partir de hoje o meu propósito principal é se parecer com o Senhor. Porque eu sei que se a vontade do Senhor for essa, do outro propósito que eu coloquei, o Senhor vai me ajudar a alcançá-lo. E se não for, eu sei que eu não vou ficar frustrado. Eu não vou ficar preocupado, porque eu sei que o propósito do Senhor na minha vida é maior e melhor. Glória a Deus. Precisamos ter propósito. Nós precisamos ser, irmãos, intencionais. A gente precisa fazer coisas com intenção do reino, com intenção para agradar a Cristo.
para agradar a Deus, amém? Para alcançar os necessitados, para alcançar aqueles que ainda não conhecem a palavra. Esse é o principal motivo, irmãos, para nós estarmos aqui hoje. Sermos aperfeiçoados, enxergarmos, amém, a estatura do varão perfeito. Aleluia. Quanto mais parecido, quanto mais no propósito primário que Deus quer para as nossas vidas, as outras coisas, irmãos. É como o Evangelho fala, amém? Se preocupa com o reino. O resto é resto. O resto eu vou preparar, o resto eu vou fazer. Aquilo que realmente é necessário na sua vida, eu vou acrescentar. Mas primeiro o reino. Que o nosso propósito primordial seja o reino. Que esse avivamento venha. Eu creio, irmãos, e eu espero esse avivamento. Mas que seja um avivamento para que nós realmente sejamos pequenos cristos. Amém. Para que esse avivamento venha e realmente ter uma nova cara para a igreja brasileira, uma nova cara para a igreja do Senhor, amém? Nós venhamos nos levantar mesmo como cristão, e como eu falei, que os nossos propósitos encaixados ao propósito do Senhor venha fazer com que a gente faça a diferença lá fora, venha fazer com que a gente alcance, amém, lugares, posições estratégicas, porque, irmão, o inimigo ele não brinca. Tem irmã que trabalha na escola. Quantos anos que estão inculcando coisas que não são de Deus na cabeça dos nossos filhos? Se a gente não começar a fazer algo agora, e ainda vai demorar um tempo ainda para a gente consertar tudo isso que o inimigo está tentando fazer, mas se a gente não começar agora, irmãos, e talvez seja o propósito de Deus de você que está aqui, ser um professor, uma professora, não sei, e outras áreas mais que precisam, de pessoas que pareçam com Cristo. Então, o propósito principal, se parecer com Cristo. Glória a Deus. O resto da nossa lista, Deus vai direcionar, Deus vai abrir porta, Deus vai mandar recurso, se essa for a vontade dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Vamos orar, amém? Poderoso, sim. Para que a gente venha entender, irmão, e aceitar, amém? Porque às vezes a gente fala, poxa, mas talvez para mim hoje estar onde Deus quer que eu esteja, vou ter que mudar muita coisa, minha vida vai ter que mudar completamente, vou ter que abrir mão de coisas que talvez eu estou construindo aí faz muito tempo. Mas, irmãos, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos, E talvez você que ainda não sabe qual é o propósito de Deus na tua vida, começa hoje a se preocupar em se parecer com Cristo, amém? E a partir desse propósito, Deus ele vai te direcionar, e eu tenho certeza que aonde Deus te levar, Ele vai abençoar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, porque, Pai querido, o Senhor tem nos ensinado, tem nos instruído, e hoje, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, que essa palavra entre em nossos corações, porque, Senhor, a tua vida, Pai, a tua palavra diz que nós vamos predestinar, Senhor. Senhor, nós já nascemos, Pai, com o propósito, Pai, de parecermos com Cristo, de sermos a imagem de Cristo, Pai. Senhor, talvez nós colocamos as nossas vontades, talvez nós colocamos os nossos sonhos, Pai querido, à frente, Senhor, dos teus propósitos, e muitas vezes nós nos frustramos, muitas vezes nós estamos fadigados, cansados, Pai querido, mas que a partir de hoje, Senhor, em primeiro lugar, Pai querido amado, o nosso coração, Pai querido, esteja, Senhor, em te buscar, em buscar a tua face, para que cada dia mais, Deus, nós venhamos ser parecidos com Cristo, porque, Senhor, nós temos certeza, Pai, que a partir daí, Senhor, nós andaremos, Pai querido amado, num propósito, Pai querido, intencional, um propósito, Senhor, que vai gerar, Senhor, bênção, que vai gerar, Pai querido amado, coisas, Senhor, que o teu reino, Pai querido, que nós vamos andar, Senhor Jesus, sempre na tua direção, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, se tem alguém aqui hoje, Pai querido amado, que nós andamos, Senhor, que luzes para ser, Pai querido, no seu propósito de vida, Senhor, em nome de Jesus, abre o entendimento, Pai querido, abre, Senhor, os olhos de ouvidos espirituais, Senhor, se tem alguém aqui, Pai querido amado, Senhor, que talvez até percebeu,
Senhor, muitas vezes, Senhor, nós nos apoiamos em coisas materiais, nós nos apoiamos naquilo que nós construímos, mas hoje, em nome de Jesus, o nosso entendimento venha ser aberto e todo quero caia por terra em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, a partir, Pai querido, amado, do propósito de parecermos com Cristo, conhecermos e confiarmos no propósito do Senhor para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, encoraja, Pai querido amado, Senhor, irmãos, irmãs, jovens, Pai querido, Senhor, a buscarem, Senhor, trabalhar, Senhor, não só em prol, Pai querido amado, de um salário, mas em prol de um propósito do Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, revela, Pai querido, Senhor, aos nossos jovens, Senhor, uma direção, uma profissão, Pai querido, um caminho ao qual eles têm que andar, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Senhor, em nome de Jesus, guarda o nosso coração, Senhor, de tudo, Pai querido, que é perecível. Não deixa que as coisas, Senhor, que tem data de validade, Deus, venha, Pai querido, nos amedrontar e nos tirar, Senhor, do Teu propósito. Senhor, abençoa, Senhor, os meus irmãos, que essa palavra, Senhor, fique gravada nos seus corações e que eles também busquem, Pai querido amado, praticá-la, Senhor, para que todos nós estejamos cada dia mais parecidos com o Filho, Senhor, no qual, Senhor, nós somos predestinados. Senhor, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida, guarda essa palavra, vem no teu coração. Deus tem coisas grandes, irmãos, para nós. E às vezes a gente está com medo, como eu falei, né? E eu estou perdendo medo, irmãos. Como eu falei, esses dias eu tenho orado, Senhor, se eu precisar refazer todo o percurso da minha vida até aqui, para ser mais assertivo para o reino, eu estou disponível. Se não for, que o Senhor me dê graça para eu continuar no caminho que eu estou, mas que a gente venha, sabe, irmãos, perder o medo, porque o Senhor cuida de nós. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Pela manhã trazemos a lembrancinha, nós esquecemos no meu tempo. Perdoa-nos. Mas amanhã eu te trago. Queridos, mais uma chave, amém? Para destravar os nossos corações, para nos abençoar com esse avivamento, amém? Aleluia. Vamos colocar mesmo esse avivamento no propósito de Deus, né? Ouça o Senhor, amém? Ouça a voz do Senhor te direcionando, te abençoando, né? Trazendo para você essa visão do reino, da vontade de Deus. Nós vamos estar orando agora pelo mês de maio, amém? Esse mês de maio, hoje, conforme eu estava no meu lar de madrugada orando, eu quero hoje orar esse mês de maio pela família, amém? Se é o mês das noivas, né? O mês das mães, o mês das noivas, é o mês da família. Então hoje nós vamos orar, amém? Por um avivamento nessa área da tua vida, amém? Na área da tua família, do teu casamento, né? Dos propósitos que você tem para a tua casa, para a tua vida, para o teu filho, para a tua saúde, né? Então vamos orar para que o Senhor continue avivando, trazendo esse avivamento, trazendo esse propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos, irmãos, como igreja, mudar a nossa sociedade, amém? Mas vamos dizer assim, mas a Sião sozinha? Não, irmãos. Se toda a igreja do Senhor no mundo inteiro se posicionar, nós teremos uma sociedade, um mundo muito melhor, né? Jesus Cristo veio e revolucionou, né? Os apóstolos veio e revolucionou, os profetas revolucionou com o avivamento, e nós também podemos fazer grandes coisas, amém? Para o reino de Deus, através do avivamento do Senhor sobre as nossas vidas, amém, meus queridos? Então vamos orar, vamos fazer a oração. Chama aqui a pastora Kelly, o pastor Peterson, amém? Aleluia. Nós vamos hoje também orar pelo Guilherme, o neto da nossa irmã Edna. Queridos, ele foi mordido pelo cachorro e o pé dessa criança está muito mal, está muito ruim. Ela me enviou uma foto
E eu não sei o que aconteceu, o pé dessa criança encheu de ferida, está muito mal mesmo. Então nós vamos orar agora nessa oração, para que essa criança, para que o Guilherme seja alcançado, amém, irmãos, por um livramento de Deus, por uma cura de Deus, amém, porque o nosso Deus é poderoso, amém, queridos. Então, enquanto a pastora Kelly e o pastor vão estar em oração, pastora Kelly, vem mais para cá, isso, para vocês poderem estar fazendo assim, amém, queridos. Eu vou estar aqui no altar, aleluia, já intercedendo pelo Guilherme, já intercedendo pela tua vida, pelo mês de maio, amém? Pela tua casa, pela tua família, porque o Senhor tem promessas esse ano para salvar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar? E orar também para os aniversariantes do mês de maio, amém? Até a mesma irmã, a nossa irmã Edna faz aniversário no mês de maio. Vamos orar. Querido Deus, soberano, poderoso e maravilhoso. Neste momento, meu Deus, nós colocamos, Senhor, com o propósito de orarmos, Senhor, porque a oração move o céu, a oração move o coração de Deus, a oração, meu Deus querido, faz com que o Senhor responda, faz com que o Senhor venha, meu Deus, avivando nossas vidas, Senhor, nos tornando semelhante a Jesus, nos tornando, meu Deus amado, mais ousados, nos tornando, Senhor, mais capaz, nos tornando, meu Deus, mais forte, nos tornando, meu Deus querido, mais sábio, Senhor. O avivamento de Deus nos torna, Senhor amado, mais eficaz, para que nós possamos suportar as lutas, as batalhas e sairmos vencedor. É o Senhor que traz estratégias, Senhor, para o mês de maio. É o Senhor que traz estratégias para as famílias, Senhor, para a salvação dos esposos, para a salvação das esposas, para a salvação dos filhos, para a salvação da parentela. O Senhor é Deus, meu Pai, que entra, meu Deus amado, o avivamento vai alcançar vidas, alcançar famílias, Senhor, uma sociedade tão corrompida, onde a família tem valor,
aonde, meu Deus, nós buscamos, Senhor Jesus, Senhor mais. Pedimos o avivamento naquela área, Senhor, o despertar, o acordar, o levantar, o realizar, Senhor, na vida dela em todas as áreas, Senhor, na área da saúde, Senhor, na área espiritual, Senhor, na área emocional, Senhor.
meus irmãos. Glória a Jesus. Amém. Pastora Kelly, unge para mim. Ah, tá bom então. Amém, queridos. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Dá nem vontade de ir embora, né? Meus irmãos, como é bom estar na casa do Senhor e na presença de Deus. Eu estou até tremendo, mas a gente precisa ir embora, né? Amém, queridos? Mas amanhã tem mais. Amanhã nós vamos estar aqui com o 6º dia da nossa campanha. Amanhã o pastor Eliseu estará ministrando a palavra para os nossos corações. Eu agradeço a Deus por cada um que já veio aqui, já nos abençoou, já entregou, não é verdade? Uma chave de Deus para os nossos corações. E creio que no decorrer ainda dos dias, o Senhor continuará fazendo coisas grandes e maravilhosas, amém? Em nosso favor, amém, meus queridos? Vamos agradecer a Deus, que você persevere. Eu sei que vocês estão cansados, chega do serviço, né? As mães têm casa, tem janta, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, meus irmãos. Amém? A tua perseverança nesses dias vai valer a pena, amém? Aleluia, para tudo aquilo que o Senhor está fazendo visivelmente e invisivelmente, que talvez você não vê hoje, mas você vai ver depois, amém? Amém? O avivamento do Senhor, primeiramente, irmãos, é nos dar força para que nós possamos continuar caminhando, continuar, sabe, fazendo a vontade de Deus, porque eu creio, irmãos, que a promessa do Senhor é grande para nós, em nome de Jesus. Continue orando, continue jejuando, amém? Continue buscando a presença de Deus e coisas maiores o Senhor fará na sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém? Dos aniversários durante o mês de maio, sem ser a irmã Eda, que nós já oramos, tem mais alguém? A irmã Carla. Amém, louvado seja Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor. Ah, também tem ali a irmã Sandra, seu esposo. Glória a Deus, amém? Aleluia. Igreja amada, estenda suas mãos, amém? Vamos abençoar a vida dos nossos irmãos, querido Deus, muito obrigado. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida, meu Deus querido, da nossa irmã Carla, do nosso irmã Sandra, do seu esposo. Pedimos, ó Deus, a bênção de Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor acrescente, meu Deus, cada dia mais anos de vida, vida abundante, muita saúde, meu Deus, que seja, meu Deus querido, aleluia, grandioso, meu Deus querido, o seu mover, as suas bênçãos sobre eles, resplandeça a sua glória, a sua luz, que sempre sejam altas as suas vestes, que nunca falte óleo sobre a cabeça dos meus irmãos, que a graça de Deus os acompanhe todos os dias, meu Deus querido, nesse mês de maio, Senhor, aonde, meu Deus, eles completarão mais um ano de vida, seja, meu Deus querido, aleluia, cheio de bênção, cheio de saúde, cheio, meu Deus querido, aleluia, nas mãos de Deus, trazendo e acrescentando vitória sobre a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Meus parabéns, irmãos, amém? Levante as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos os servos de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém.